Salve, salve colorados! Aqui mais um vídeo do canal Samurai Colorado, o canal que a gente torce junto, que a gente sofre junto, porque esse é um canal de torcedor para torcedor. O Internacional enfrenta mais uma batalha, mais uma epopeia, mais um jogo importantíssimo, um jogo crucial nos últimos dias. A gente já vem enfrentando jogos extremamente decisivos, extremamente importantes já há algum tempo. O mês de maio foi bem corrido, bem puxado, e tudo está se armando, tudo está se preparando para que o jogo de amanhã na Venezuela, Metropolitanos e Internacional, seja mais um desses jogos que o Inter precisa fazer um placar, precisa fazer uma vitória e sair de lá com os 3 pontos. E como que o Internacional sai da Venezuela com 3 pontos do jeito que vem jogando? Não sai. Do jeito que vem jogando ultimamente, o Inter empata ou perde para o Metropolitanos. Mas é claro, né, que a nossa visão de torcedor, a nossa torcida, a nossa expectativa é que o Inter reencontre o seu futebol. A grande maioria dos torcedores colorados imaginou que o Mano Menezes seria demitido, que a gente teria um novo treinador, né, e poderia chegar nesse próximo jogo agora, Libertadores, já com um treinador novo, mas não foi a nossa realidade. A gente permaneceu com o Mano Menezes, teve mais 2 demissões, que a gente já tinha demitido o preparador físico, teve mais a demissão do William Thomas, que era o nosso gerente executivo, e mais a demissão do coordenador técnico, o Sandro Orlandelli. Para o lugar deles foi contratado nada mais, nada menos do que ninguém. Ou seja, o Inter não tem nada de novo, nada de diferente para essa partida agora contra o Metropolitanos. E isso faz a gente tremer, a gente se preocupar, porque a gente precisaria de algum fato novo, alguma motivação diferente, alguma coisa deveria ter acontecido para esse jogo. Não aconteceu. A única diferença é que a gente tirou do nosso entorno, do nosso vestiário, a gente tirou dos bastidores 2 figuras que não estavam acrescentando em nada. Assim como a gente já tinha tirado o preparador físico, que também não estava fazendo um bom trabalho. E aí o preparador físico interino, né, que é da comissão permanente, está lá fazendo o seu trabalho. A gente espera, né, que esse trabalho dele já possa surtir algum efeito, porque ele já está há algum tempo sendo o único preparador físico do Internacional. Esperamos que, né, o Internacional apresente alguma evolução física já nesse jogo contra os Metropolitanos, que é um jogo fundamental. E o jogo se tornou ainda mais fundamental porque ontem o Independiente de Medellín, da Colômbia, venceu de virada o Nacional do Uruguai por 2-1. Isso significa que o nosso grupo embolou. Independiente de Medellín em primeiro com 7 pontos. Nacional do Uruguai em segundo com 7 pontos. E Internacional em terceiro, fora da zona de classificação, com 5 pontos. Isso significa 2 coisas. Primeiro, ficou mais difícil se classificar nesse grupo. Mas, caso a gente classifique, ficou menos difícil que essa classificação seja em primeiro, já que embolou. E a gente pode, a partir disso, pontuar adequadamente, pontuar nas 3 partidas, de repente vencendo as 3 partidas que faltam, e ser o primeiro lugar do grupo, porque o Inter nesse momento só depende de si mesmo para ser o primeiro colocado do grupo. Se vencer as 3 partidas que faltam, vai ser o primeiro colocado do grupo. Ninguém consegue alcançar, né? O Inter chegaria a 14 pontos e nenhum dos 2 outros times chega a 14 pontos. O máximo que eles conseguem, o teto deles é 13, já que eles têm 7 e só faltam mais 2 partidas. E o que eu quero dizer com isso? Eu gostei do resultado paralelo. Muita gente, muitos colorados ficaram chateados, porque a gente já estava imaginando, assim, muita gente, né, muitos colorados estavam imaginando que se o Nacional vencesse, o Nacional ia disparar
E aí seria uma briga muito mais fácil a gente brigar contra o Independiente de Medellín pelo segundo lugar do grupo. Eu gostei do resultado paralelo. Primeiro, que nos dá a oportunidade de ser primeiro colocado do grupo. Se a gente assim merecer, se a gente fizer por onde, se a gente jogar futebol o suficiente para isso. E segundo, que se a gente chegasse no jogo de amanhã podendo empatar e o empate sendo um bom resultado, isso aí ia nos decretar uma péssima atuação e um time jogando pelo empate, um time jogando retrancado contra o todo-poderoso Metropolitanos da Venezuela. E aí, realmente, ia ser deprimente, ia ser muito triste. É bom que o Inter entre em campo amanhã sabendo que precisa vencer. E aí aumenta também a nossa chance de vencer quando a gente precisa da vitória. A gente precisa mostrar muito mais do que vem mostrando. E eu acredito que esse jogo contra o Metropolitanos da Venezuela pode ser uma oportunidade, mais uma vez, assim como tantas outras oportunidades que a gente teve em sequência e não aproveitou, esse jogo contra o Metropolitanos da Venezuela pode ser mais uma chance que o Inter tem de fazer um placar, de conseguir vencer a partida e dar uma continuidade numa sequência positiva, né, de resultados. Porque depois de Metropolitanos da Venezuela, a gente pega o Bahia em casa, que é um jogo que a gente também pode tranquilamente vencer, né? Vencer e vencer bem, mesmo se tiver desfalques. E depois, na sequência, América Mineiro em casa. E aí, se a gente tiver vencido o Metropolitanos da Venezuela, na Venezuela, e tiver vencido o Bahia em casa, aí a gente pode esperar um retorno da torcida, a torcida voltar a acreditar no time do Internacional, e aí conduzir a gente para a virada na Copa do Brasil. Pode ser que a torcida abrace a ideia e a gente consiga fazer o placar necessário contra o América Mineiro. Tendo qualidade que o nosso elenco tem, né? E a gente colocando em prática essa qualidade que tem, o Internacional tem condições de vencer amanhã o Metropolitanos da Venezuela. E depois disso, tem condições de vencer o Bahia. E aí, confirmando, né, ou seja, buscando e conseguindo essa vitória contra o Metropolitanos da Venezuela e depois na sequência contra o Bahia, se credencia para uma possível virada contra o América Mineiro, que é um time que vem jogando futebol bem abaixo, né, dos outros times do Brasil, e só a gente conseguiu perder para eles, né, por um placar de 2-0, que foi triste, foi vergonhoso, foi vexatório, mas que não é impossível de ser revertido. Em outras ocasiões na história, o Inter já reverteu placares nessa proporção aí, né, tendo levado 2-0 contra. Eu me lembro disso recentemente, né, contra o Colo-Colo, que a gente tomou 2-0 no Chile, depois ganhou de 4-1 no estádio Beira-Rio. Então, nada é impossível, sabe? A gente pode sim reverter contra o América. Mas antes disso, Libertadores, classificar na Libertadores e ficar em primeiro no grupo da Libertadores, com um futebol melhor, com um futebol mais envolvente, corrigindo os problemas, encontrando o rumo do gol, corrigindo os problemas defensivos para não tomar gol, corrigindo os problemas de meio campo para armar as jogadas rapidamente e corrigindo os problemas do ataque para a bola entrar na rede. O Metropolitanos não tem mais nada a perder. Eles têm essa partida em casa, depois eles têm mais duas até o final da fase de grupos. Então, se eles quiserem até uma vaga na Sul-Americana, ficando em terceiro do grupo, eles vão ter que fazer resultado. O Metropolitanos não vai entrar para empatar com a gente. Eles vão querer nos vencer. E talvez aí a gente encontre os espaços que a gente precisa para fazer gol no Metropolitanos. E esse é só o primeiro passo, porque depois o Inter recuperaria o seu futebol, iria para cima do Bahia, e aí sim pensaria no América Mineiro. Mas, um jogo de cada vez. Inter e Metropolitanos. A escalação que eu acho que o Mano Menezes vai colocar em campo, vou colocar aqui sempre em cada posição o que eu acho que ele vai colocar e o que eu colocaria. Acho que ele vai vir com o Kehler, mas eu viria com o John. Acho que ele vem com o Rômulo na lateral direita, eu colocaria também o Rômulo. A dupla de zaga, eu acredito que ele venha com Moledo e Nico Hernandes. Eu colocaria Moledo e Igor Gomes.
E na lateral esquerda, acredito que o Mano venha com o Tauan Lara. Eu iria com o Nico Hernandes na lateral esquerda para melhorar a marcação. Aí abertura de meio campo. Aí dali para frente não tem nada que eu queira assim absurdamente, mas eu acho que ele vem com o Campagnaro e Johnny para abertura do meio campo. E aí mais para frente o Carlos de Pena e o Alan Patrick. E aí ele deve vir com Wanderson e Luiz Adriano, que a torcida não quer mais saber. Eu iria com Wanderson e Luca ou Wanderson e Pedro Henrique, que são jogadores que rendem muito mais do que o Luiz Adriano. Mas eu acho que o Mano ainda vai bater nessa tecla. Ainda mais que ele foi mantido no cargo, né? Então meio que foi dado esse aval para ele seguir com as teimosias dele. Espero que contra o Metropolitanos alguma coisa funcione ou que ele abra mão dessas teimosias. A nós, torcedores, cabe torcer, e a nós que estamos no YouTube comentando as coisas, nos cabe dar a nossa opinião antes da partida, torcer durante o jogo, e aí, no final do jogo, conforme o resultado, a gente faz a nossa análise. Ou a gente se rende àquilo que o Mano colocou em campo e venceu, ou então a gente critica o Mano por ter cometido os mesmos erros, ter cometido as mesmas teimosias e por ter insistido em coisas que a gente imagina que não vão dar certo. Mas antes de qualquer coisa, esperar a escalação que vai a campo. A gente está cheio de desfalques, não vai ser fácil, mas eu acredito nessa vitória contra o Metropolitanos da Venezuela, porque o Inter tem obrigação de vencer. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa aí embaixo nos teus comentários o time que vocês colocariam em campo, quais os jogadores que não podem entrar em campo. Não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal, e eu vejo vocês aqui amanhã, depois do jogo, comentando o jogo aqui com a gente. Valeu, gente! Até amanhã!